Olá galera, beleza? Sou Flamarion de Geografia e a gente vem hoje com o tema Biomas do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que essa é uma aula exclusiva para a turma de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, cargo de soldado. Nosso tema são coberturas vegetais existentes no Estado do Rio de Janeiro. No Estado do Rio de Janeiro coexistem predominantemente dois tipos de biomas, o bioma Mata Atlântica e o bioma Vegetação Litorânea. O bioma Mata Atlântica é uma formação florestal. O que significa isso? Toda formação florestal ela é de grande porte e também tem grande densidade. Significa dizer que as árvores nas áreas de Mata Atlântica, elas estão muito próximas, por isso muita densidade, e elas são altas, elas são grandes. Em média, a altura, ou seja, o dossel é o mesmo que a altura da cobertura vegetal, gira em torno de 30 a 50 metros de altura. O dossel da Mata Atlântica só não é maior do que o dossel da floresta amazônica, que chega a 70 metros de média de altura. São espécies típicas da Mata Atlântica. A samaúma, o pau-brasil, o jequitibá, o jacarandá, a palmeira do tipo Jussara, o ipê, dentre outras. Essa mata atlântica, essa floresta atlântica, ela não existe apenas no estado do Rio de Janeiro, ela coexiste desde o estado do Paraná, indo até o litoral do Rio Grande do Norte. Tá? A Mata Atlântica ela é simplesmente a formação vegetal brasileira com maior biodiversidade. Ela não é a maior, mas ela é a que tem mais biodiversidade. Vou puxar um parêntese aqui para o lado. Continuo falando da Mata Atlântica. Ela é a que tem mais biodiversidade. O que significa isso? Variedade de espécies. Essa Mata Atlântica tem três características muito importantes. Ela é escurinha, ela é quentinha e ela é molhadinha. Ela é escurinha, você já sabe por quê. Porque a cobertura vegetal tem as árvores muito altas e a floresta muito próxima, que acaba fazendo com que o interior da floresta seja escuro. Ela é muito densa, por isso é que ela é escurinha. Por que ela é quentinha? Porque a Mata Atlântica está numa área onde as médias de temperatura são altas, por conta do clima tropical. As médias de temperatura são elevadas. E por que ela é molhadinha? Porque a Mata Atlântica está numa área de grande quantidade de chuvas, de alta pluviosidade. Essa Mata Atlântica sofre o efeito da maritimidade, da proximidade com o mar. Quanto mais próximo do mar, um ambiente, mais úmido ele é. Outra característica da Mata Atlântica é que as árvores têm as folhas grandes e largas. O que a gente chama a característica de latifoliadas. Isso é uma característica de biomas tropicais. As folhas são grandes e largas. Em biomas que ocorrem em climas semiáridos, em climas áridos, ou em climas polares, em climas subtropicais, fora dos trópicos, o que é quase inexistente no Brasil, as vegetações, o vegetal não é de característica de folha grande e larga. Outra, é característica da Mata Atlântica a renovação rápida do vegetal, ou seja, sempre tem folha caindo, mas tem mais folha nascendo do que caindo. Mesmo na estação seca, o vegetal não fica completamente nu de folhagem, o que não acontece em outras áreas. Quando essa renovação de folhagem é rápida, a gente chama essa característica
de perenifolia. A gente diz que a Mata Atlântica é perennifoliada. Ou seja, a folhagem tem uma renovação rápida. Como a Mata Atlântica, chama lá uma imagem lá da Mata Atlântica para nós, fazendo um favor, é a vegetação que compreende boa parte do litoral brasileiro, tá? E no litoral brasileiro, historicamente, a gente tem as áreas que mais sofreram ação, mais sofreram impacto das atividades econômicas ao longo do tempo, tá? Extração de pau-brasil, plantio de cana-de-açúcar, extração de ouro, tá? Nas áreas mineradoras, depois uns cafezais no ciclo da cafeicultura e o processo de industrialização e urbanização fizeram com que a imagem da Mata Atlântica, essa é uma imagem da Mata Atlântica, você vê algumas áreas devastadas, uns campos abertos, devastação, aqui ou por chuva ou por área de pasto, mas uma característica da Mata Atlântica, que visualmente é perceptível, ela é um tapete verde muito denso, muito fechado. Professor, como não confundir Mata Atlântica com floresta amazônica? A floresta amazônica é um tapete muito denso, uma cobertura vegetal muito verde, muito próxima. Só que a floresta amazônica ela é em área plana, é planície. A Mata Atlântica não, ela está numa área de planaltos e serras. Então é um tapete verde, cheio de ondulações no relevo de mares e morros. Por isso é que é fácil perceber. A floresta amazônica não ocorre no litoral, ocorre no interior do país. E aí, como eu estava dizendo, é a formação vegetal mais prejudicada, mais destruída ao longo da história. As atividades econômicas hoje que mais detonam a Mata Atlântica, assim como a vegetação litorânea, que é representada pelos manguezais, pelas praias, pelas dunas, pelos apicuns, são a atividade urbana industrial, a especulação imobiliária, que leva, por um lado, à formação de condomínios fechados e, do outro, a formação de núcleos de favelização. Ou seja, essa especulação imobiliária, essa supervalorização do solo, leva à formação de condomínios fechados que a gente entende que seja um modelo de segregação socioespacial, assim como é a favela. O que é segregação socioespacial? É a divisão do espaço de acordo com a renda. Os ricos ou a classe média moram em condomínios fechados, Os pobres ou os miseráveis moram nas favelas. Os dois são segregação socioespacial, é segregar, é dividir o espaço de acordo com a renda. A diferença é que condomínio fechado é uma segregação espontânea. O indivíduo decide se vai ou não morar no condomínio fechado. A favelização é uma segregação socioespacial, é a divisão do espaço de forma induzida. Hoje a destruição dos biomas Mata Atlântica e vegetação litorânea se dão muito por conta da especulação imobiliária e da atividade urbano-industrial, da presença do homem maciça nas áreas de Mata Atlântica, nas áreas litorâneas, destruindo essas áreas para construir casas, condomínios, núcleos de favelização. E aí a Mata Atlântica tem um papel preponderante, que é, sobretudo, evitar os deslizamentos nas encostas, porque a vegetação contém, ela mantém as encostas com a coesão do solo devido às raízes, ela mantém o equilíbrio da temperatura, tá? E ela, obviamente, é fonte de renda com o turismo e fonte de vida com a biodiversidade. Tá? A vegetação tem vários papéis. Esse papel aí que julgam muitas vezes para a Mata Atlântica ou para a floresta amazônica. Essa vegetação, essa floresta é o pulmão do mundo. Não. O oxigênio que a gente respira vem do mar, vem dos fitoplânctons. O papel das florestas, sobretudo, acima de tudo, é o quê? Equilibrar as temperaturas. E o manguezal, que é o principal artífice, a principal espécie da vegetação litorânea, que é o Rhizophyra. Mangle é o nome científico do manguezal. Tá? É essa vegetação aqui, sempre em áreas salgadas, sempre em áreas litorâneas, nunca existe, nunca existirá mangue em água doce, não tem mangue em rio, não confunda mangue com brejo, não confunda mangue com igarapé. Mangue é a área onde existe vegetação litorânea, com as árvores, com as raízes aéreas, como você está vendo aqui agora. E o mangue é aquele local adequado para as espécies se reproduzirem
e ou para as espécies darem à luz. Por quê? Porque a água é calma, porque a água é mais quente, que a correnteza é menos atuante, tem menos predadores. Tá? No manguezal existe uma quantidade, uma oferta de matéria orgânica muito grande para os filhotes poderem se alimentar. E o mangue também é sensivelmente destruído pela especulação imobiliária. Muitos mangues são destruídos pela especulação ou pela industrialização, que vai desembocando efluentes industriais e ou residenciais nessa área. Aqui a gente vê um caranguejo vermelho, é o que a gente chama do tipo caranguejo-sá. Aí uma espécie do manguezal é o jacu. Aí um outro jacu filhote. Aí um gavião, também espécie tipicamente do manguezal. Aí vou ficar devendo agora, eu esqueci o nome dessa espécie aí. Isso aí são gaivotas. Aí mais uma vez, espécie tipicamente do manguezal. O manguezal é berçário de várias espécies. Essas imagens aqui são no manguezal da Barra de Guaratiba, na região da Baía de Sepetiba, tá? Que é um dos maiores manguezais do Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, especificamente, tem duas grandes áreas de manguezais. Uma no fundo da Baía de Guanabara, no entroncamento entre Caxias, Magé e Guapimirim, e outra na Baía de Sepetiba, no entroncamento entre o município do Rio de Janeiro e Itaguaí, tá? Que abrange a região de Sepetiba, Praia da Brisa, Praia de Dona Luísa, a Pedra de Guaratiba, certo? Beleza. Finalizando aí sobre esses dois biomas importantíssimos no estado do Rio de Janeiro. Se perguntar na prova qual é o predominante, é a Mata Atlântica. No estado do Rio, o que mais existe é a Mata Atlântica, embora muito ameaçada por conta do crescimento populacional dessas atividades urbano-industriais e da especulação. Tá? O que está de verde aqui no mapa, uso e cobertura do solo. O que está de verde aqui é Mata Atlântica, ou seja, floresta atlântica, ou floresta tropical de encosta, é a mesma coisa. Tá? Então aqui é um predomínio no estado de Mata Atlântica. O que está de vermelho é a área urbana, que é o que mais cresce, ameaçando a Mata Atlântica. Eu tenho aqui os manguezais em verde, nas áreas litorâneas aqui, muito pequenos, um manguezal da Baía de Sepetiba aqui, um manguezal na região de Itaguaí e Mangaratiba, próximo ali a Itacuruçá. Um outro grande manguezal no fundo da Baía de Guanabara, como eu falei, São Gonçalo, Magé, Guapimirim, uma parte de Caxias, tá? E aqui alguns poucos manguezais aqui na saída de Cabo Frio a Búzios, na região de Tamoios. Tá? Mas a vegetação dominante então no estado do Rio de Janeiro e também a mais destruída historicamente é a Mata Atlântica. Grandes bolsões de Mata Atlântica no estado. Sul do estado aqui na região da Serra da Bocaina, na divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo, aqui na altura de Angra dos Reis, Rio Claro e Paraty. Outro grande bolsão de Mata Atlântica, aqui na região de Itatiaia, região de Resende, na divisa tríplice entre Rio, São Paulo e Minas Gerais. Outro grande bolsão de Mata Atlântica, região serrana, interior do estado. Outro grande bolsão de Mata Atlântica, cidade do Rio de Janeiro, na área onde coexistem os três maciços costeiros repletos de Mata Atlântica. Maciço Jericinó-Mendanha, maciço da Tijuca e o maior e mais elevado maciço da cidade do Rio de Janeiro, que é o maciço da Pedra Branca. São três grandes bolsões de Mata Atlântica. Inclusive, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que, ao mesmo tempo, é uma metrópole e, ao mesmo tempo, está cravada dentro de uma floresta atlântica. A cidade do Rio de Janeiro é a cidade que resguarda a maior floresta urbana do mundo. Se não fosse a Mata Atlântica na cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro seria muito mais quente, porque o papel da Mata Atlântica na nossa cidade é equilibrar as temperaturas, é fazer com que as temperaturas não sejam tão altas. Por quê? Porque a floresta, ela regula a temperatura, ela é um regulador térmico. Certo? Obrigado, até a próxima e valeu, sucesso, o segredo é praticar, tamo junto.